Quem não vive numa bolha provavelmente sabe e conhece Ricardo O'Hara e a sua história. Aquele youtuber que morava no Japão até um dia desse, até um tempo atrás, e que foi construída toda uma narrativa em torno da sua história e do seu relacionamento amoroso com sua ex-esposa, propagado numa live do My Conquista, em que foi construída toda uma história que, de certa maneira, parece ser bem mirabolante. Mas vamos lá, vamos situar para quem ainda não conhece a história do Ricardo O'Hara. Ricardo O'Hara era um rapaz que morava no Japão, né? E mandava uma certa quantia de dinheiro para manter a sua esposa que morava aqui no Brasil. A quantia de dinheiro ajudou a esposa de Ricardo O'Hara a fazer um curso superior, né? Na história original, esse curso superior era o curso de medicina. Porém, já se sabe atualmente que o curso superior que a esposa de Ricardo O'Hara fez foi enfermagem, né? Para vocês verem o grau de credibilidade dessa história. Mas enfim, isso é muito comum, isso acontece bastante. Por quê? O Brasil é um país onde, de certa maneira, falta muita oportunidade. É um país onde a desigualdade social é muito acentuada, muito aguçada. Então, geralmente, as pessoas, elas saem, né, daqui do Brasil, né, e migram, né, se deslocam para outros lugares, dando uma oportunidade de desenvolver o seu trabalho, de construir uma saúde financeira aqui em nosso país. Isso é muito comum. Mas qual é o ponto dessa história? O ponto dessa história é que foi criada todo um processo de vitimização em torno da imagem desse homem de meia idade. Em que ponto foi criada essa vitimização? No momento em que a ex-esposa de Ricardo O'Hara decidiu não estar mais com ele. Simplesmente ela decidiu não estar mais com ele. Ou seja, eles se separaram. Coincidentemente, essa separação ocorreu após a ex-esposa dele ter terminado esse curso de enfermagem que ela estava fazendo e já está estabilizada financeiramente e estabilizada na profissão. A partir disso, foi construída toda uma comoção na rede. Não foi colocada em pauta a voz da ex-esposa dele. Não foi colocada em pauta as motivações do término do relacionamento. Foi colocado em pauta, simplesmente, que ela abandonou um pobre coitado lá no Japão que trabalhou arduamente para ele estudar. O que isso evidencia? Evidencia simplesmente uma preguiça intelectual da maioria das pessoas de tentar observar o contexto das relações. As pessoas não são obrigadas a viverem eternamente. Tudo aquilo que é construído com os dois e para os dois. Recentemente eu vi uma entrevista dele no Flow Podcast, em que ele dizia que podia provar a história, os boletos, né, com os olerites de depósito do dinheiro que ele mandava. Mas não necessariamente aquele dinheiro que ele mandava para ela faz ela ser presa a ele o resto da vida. Ela pode ter uma dívida moral com ele. Isso é um fato. Ela provavelmente pode ter uma dívida moral com ele caso a história tenha ocorrido dessa forma. Porém, essa dívida moral não passa disso. Não há uma obrigação. O que eu quero evidenciar é que o que aconteceu nesse caso foi algo denominado de machismo estrutural. Ou seja, não é um posicionamento machista caricaturado, mas sim um posicionamento machista a partir das atitudes diárias que são tomadas. Ou seja, é um grau de opressão naturalizado. Simplesmente a ex-esposa de Ricardo O'Hara, ela foi
julgada, condenada e aplicada a pena a ela no tribunal da internet, enquanto a imagem dele era uma imagem de bom moço. Não se colocou em pauta o que aconteceu para o fim do relacionamento, mas sim se colocou em pauta que a ex-esposa de Ricardo O'Hara era uma interesseira. Então percebam que os níveis de discussão pararam no processo de vitimização de Ricardo O'Hara. Não se colocou em xeque a sua credibilidade. Não se pensou sobre a personalidade e nem sobre o relacionamento dos dois. Apenas se julgou o caráter, o amor, a personalidade da ex-esposa dele. Mas o que aconteceu não foi só um julgamento da ex-esposa de Ricardo O'Hara. O que aconteceu foi um exemplo factual do que a gente pode denominar de machismo estrutural. Ou seja, está entranhada na estrutura da nossa sociedade a relação punitiva às mulheres, enquanto os homens são vítimas, crianças, inocentes, agem por impulso. Então podemos afirmar com todas as letras que Ricardo O'Hara hoje se mostra como paladino do machismo brasileiro.